quero que você faça algo, mas de todo o seu coração. Abra bem seus braços e dê um abraço nessa bênção que está do seu lado aí. Seja cheio da bênção do Senhor. Aleluia, como é bom, irmãos, que os irmãos vivem em comunhão. Depois você pode se assentar. Irmãos, eu gostaria que você nessa manhã trouxesse à tua memória a sua devocional. Sua devocional, sabe? Sua devocional, todos os dias, todos os dias. E aí alguém fala assim: pastor, por que nós precisamos fazer a nossa devocional todos os dias? É simples. Abre a sua Bíblia em João 17:17. Ó, não dá para esquecer mais. João 17:17. Por que eu tenho que fazer minha devocional todos os dias? Tem que preencher aquele relatório e tem que trazer, pastor, no domingo. João 17:17. Olha que versículo extraordinário. Santificai-vos, santificai-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Olha o que Jesus está dizendo. Por isso, quando nós estamos todos os dias fazendo nossa devocional, estamos meditando, não é? Nós estão sendo santificados. Você quer ver um exemplo? Gabi, faz favor, vem aqui, filho. Senhor Jesus Cristo te abençoe. Amém? Você tem quantos anos? Tem 9 anos. Então vamos lá, vem cá. Eu quero que você ler João 17:1 para mim. Tira a mascarinha um pouquinho. A sua oração, história de Jesus. Jesus falou assim, ele levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, chegada a hora, glorificar teu filho, para que também o seu filho te glorifique a ti. Isso. Você está com 9 anos. Você sabe que nós temos um desafio esse ano. Temos ou não temos? Sim. Então vamos lá. Primeiro, quantos livros cada um dos irmãos da igreja devem ler durante o ano? 12 anos. 12 livros. 12 livros. Então vamos lá. Outra coisa que o pastor está pedindo, para quem chega aos 6 anos e já aprende a ler, é para fazer o que durante o ano inteiro com a Bíblia? Ler a Bíblia, uma parte ou inteira? Então vamos lá. Então nós temos 2 desafios. Nossos filhos lerem 12 livros e lerem a Bíblia inteira. Por quê? Imagina algo assim, irmão, que é o maior pecado que nós cometemos. Nós não ensinarmos nossos filhos a se santificar na verdade que é a palavra de Deus. Então, filha, vamos pedir uma coisa? Vamos pedir para Jesus, primeiro, presta atenção, abrir os olhos dos pais, o entendimento, para que ajudem os filhos a serem realmente crianças que venham conseguir ter o entendimento da palavra através de ler a Bíblia, através de questionar com os pais, tá certo? Correto? Porque lá em Salmo 119 diz assim: como que o jovem guardará o seu coração para não pecar contra Deus? Aí a Bíblia diz assim: guardando a palavra no coração. Mas como que vai guardar? Não é verdade? Então nós precisamos disso. E eu quero pedir para você fazer uma oração simples agora.
para que Deus abençoe as crianças, tá certo? Amém? Para que Deus fortaleça elas. Quero pedir algo para você, olhe para lá, tá certo? E aí, você faça essa oração, pedindo a Deus, Deus nos abençoe, que nós venhamos a ler a palavra, entendê-la. Amém? Tá certo? Então vamos lá? Pai, Deus abençoe a vida das crianças, abençoe a vida de cada um, e abençoe a vida, e abra os seus olhos, para que venha entender sua palavra. Sejam fortalecidos. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus. Deus te abençoe. Obrigado. Pedi para ela virar para lá, para ela não olhar para vocês e ela ficar aterrorizada. Tá certo? Mas não é que vocês são feios, não. É que a máscara assusta a gente, tá bom? Amém? Então, irmãos, mas o que nós queremos com isso? Quantos aqui já leram o livro Heróis da Fé? Quando você lê o livro Heróis da Fé, você vai começar a aprender como que foram gerados homens como John Wesley, tá certo? Como foram gerados homens como Martim Lutero, como tantos outros que marcaram a história, como Moody. Irmãos, não existe outro caminho e não adianta nós querermos inventar. Nós precisamos ser santificados na palavra. Por isso que é necessário que todos nós aqui, eu sei que é assustador o que eu vou dizer para você, mas nós temos cristão, ó, presta atenção, cristão, homens, mulheres, que estão, eu vou falar uma média baixa, baixíssima, 10 anos na igreja, 10 anos, e nunca leram a Bíblia inteira. Nunca leram a Bíblia inteira. Nunca conheceram as profundidades. E por quê, pastor? Porque nos últimos dias, irmãos, está sendo destruído a natureza que Deus projetou para a tua vida. Hoje nós vamos cear. Hoje nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. E isso não pode se tornar um ritual. Tem que ser, irmãos, uma adoração ao Senhor. Eu quero que você preste muita atenção sobre esse tema nesta manhã, que é a santidade. A Bíblia está dizendo, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Irmão, a palavra de Deus, ela vai trazer algo que você jamais talvez percebeu. Nós vivemos num mundo em que nós temos que ter o discernimento de espírito. E o discernimento de espírito ele só vem quando você recebe essa nova natureza. É apenas um exemplo. Por quê? Porque nós vamos precisar compreender que desde Gênesis e Apocalipse, Deus está convidando o homem para receber essa nova natureza. Essa natureza que é dele e que ele quer colocar dentro de nós. Observe bem, vá para 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pelas quais Ele nos tem dado grandiosíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Irmãos, essa natureza que eu e você precisamos ser participantes. E aí ele está alertando do seguinte: há uma corrupção lá no mundo. E ele vai mais além,
que pelo desejo que há dentro de nós, essa natureza, que é chamada de santidade, precisa estar reinando dentro de nós. E essa natureza, ela vem, sabe como? Versículo 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Olha, é pelo conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra. Por quê? Porque a palavra é o próprio Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus reina dentro de nós, nós temos essa natureza, essa santidade, que significa ser puro, ser separado, ser puro, ser separado, santo, é isso. E vida de santidade, o que é? É aquela pessoa. Eu sei que durante esses, vamos dizer, quase 6.000 anos da história da humanidade, houve pessoas que até mesmo se afastaram do mundo habitado, ou seja, da sociedade, da civilização, e procuraram viver em desertos. Nós temos isso na história. Pessoas que começaram a procurar lugares para tentar se santificar, e não é bem isso, santidade. Santidade não vai jogar nós para fora da sociedade, ela vai nos jogar para dentro da sociedade, para fazer o que Jesus disse em Lucas capítulo 19, versículo 10. Jesus disse que ele veio buscar e salvar o que se havia. A santidade vai me projetar para dentro da sociedade. Agora observe bem, irmãos, que nós precisamos alcançar essa santidade. E essa santidade, ela tem alguns exemplos que eu gostaria de compartilhar com você nesta manhã. Por exemplo, no Velho Testamento, o desejo de Deus, sabe quando Deus tirou o povo do Egito? Você se lembra? Só que antes, lá em Êxodo capítulo 3, nós vamos ver, e no capítulo 4, Moisés ali com Deus no monte, e ali no Monte Sinai, Deus falando com ele, dizendo: olha, você vai lá, você vai tirar o povo, e vai trazer eles para me adorar aqui, nesse local. E qual era a intenção de Deus de trazer o povo? E de levá-los para uma terra onde manava leite e mel. Está lá em Levítico capítulo 20, versículo 7. Deus desejava colocar dentro do povo de Israel essa graça, essa bênção. Levítico capítulo 20, versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santo, pois eu, o Senhor vosso Deus, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, santificai-vos e sede santos. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Irmão, Deus está dizendo para o povo: é possível se santificar, é possível ser santo. E olha, observe bem, irmãos, hoje, que nós podemos olhar para aquele tempo, e Deus colocou e permitiu que o povo de Israel fosse para o meio de uma cultura egípcia, cheios de deuses de todo tipo que você imaginar. Até Arã era Deus lá, até Arã. Eu me lembro quando era pequeno, irmãos, que em cima da geladeira da casa da minha mãe, da nossa casa, tinha até mesmo um pinguim lá, como se ele atraísse as bênçãos, as promessas, a prosperidade, até pinguim. Você imagina o povo de Israel lá no Egito? Você imagina o envolvimento que teve Deus querendo mostrar para o povo de Israel? Eu estou tirando vocês daí, não é porque vocês são melhores do que o egípcio, não, mas é que eu quero santificar vocês e trazer vocês. No versículo 6, leia aí comigo. Quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores, para se prostituir com ele, eu porei a minha face contra ele e extirparei do meio do seu povo. Olha, irmãos, aqui apenas alguns exemplos que Deus dá. Aqui alguns exemplos simplesmente que Deus vai nos mostrando o perigo, e nos mostrando o que é ser santo, o que é se santificar.
A santificação, como eu disse para você, é uma pureza, é ser separado, é você realmente estar em comunhão com Deus. Santificação é isso, é uma comunhão com Deus. E é interessante que Deus tira o povo de Israel do Egito, leva eles para o deserto, e ali no deserto Deus começa a usar um exemplo mais ainda aprofundado. Você quer ver? Olha aqui que é uma vida de santidade. Êxodo, capítulo 33, versículo 11. A Bíblia diz: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Essa tenda começou a ser chamada até a tenda do encontro de quem? De Deus e Moisés. E era interessante que Deus falava com Moisés cara a cara, face a face, como dois amigos conversando. E a Bíblia diz, preste atenção, versículo 10. Vamos para o 9. E sucedia que enquanto Moisés na tenda, que entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava. Quando, irmãos, os nossos familiares, os nossos amigos começarem a ver Deus falar conosco, tudo vai começar a trazer um quebrantamento e adoração a todos que estão ao nosso redor. Mas o foco aqui é que você vai ver que Deus falava cara a cara com Moisés. Mas a intenção de Deus não era falar só com Moisés, era com todos. Era com todos. Mas nós vamos ver que eles não entenderam, e nós nessa geração também corremos esse risco de não entendermos, de não compreendermos. E você vai ver que infelizmente foram poucos homens que tiveram esse relacionamento com Deus, essa intimidade com Deus. Nós podemos citar até os nomes deles. É quase impossível isso, por quê? Porque foram poucos o que ousaram viver essa vida de santidade. Agora veja bem, nós vamos observar que no Velho Testamento havia uma outra barreira. A Bíblia diz que entre todas as nações Deus escolheu Israel. Então era algo limitado. Vá para Amós capítulo 3, no versículo 2. Amós capítulo 3, versículo 2. Eu vou ler numa tradução que eu gosto muito, que é mais simples. E quando a gente chega aqui em Amós capítulo 3, versículo 2, diz assim: de todas as famílias da terra, só a vós tenho conhecido, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Olha, agora tem outra tradução, diz assim: atentai para o fato de que eu escolhi tão somente vós entre todas as famílias da terra. Deus deixa bem claro que no Velho Testamento, Israel eram os escolhidos, era aqueles que Deus queria mostrar para todas as demais nações como era andar em santidade, em comunhão com Ele. E é interessante, irmãos, que quando Deus fala assim, eu te escolhi entre todas as nações, no versículo 3 ele diz assim: porventura, Israel, haverá condições de nós andarmos juntos, se não estiverem no mesmo acordo, se não estivermos no mesmo espírito? Como vamos andar juntos? Irmãos, não tem como andar com Deus sem haver essa santidade.
Nós poderíamos ir para Romanos e vamos ver que Israel falhou. Falhou porque não buscou pela fé, não teve comunhão com Deus. Porque eu quero dizer algo para você, que Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz, Hebreus 11, 6, é impossível nós agradarmos a Deus se não for pela fé. É impossível se aproximar de Deus se não for pela fé. Israel falhou. Israel não viveu a vida de santidade, porque a fé abre a porta para esse caminho. Agora vamos ver no Novo Testamento que há uma mudança total. Para começar, a Bíblia diz que Jesus abre o braço e diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha, já começa a mudar tudo. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo não porque Deus amou Israel, porque Deus amou o mundo, e não somente a Israel. Olha bem, então Jesus foi dado para que toda a humanidade seja salva. Aliás, o Novo Testamento confirma isso quando diz que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, a toda a humanidade. A porta, irmãos, que era para Israel entrar, ela foi escancarada para toda a humanidade, para receber essa nova natureza chamada santidade. Observe bem que nós temos um modelo, e esse modelo é claro que é Jesus. E Jesus em João 10, versículo 30, ele diz claramente, João capítulo 10, versículo 30. Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. E aqui nesse capítulo, Jesus está falando das ovelhas. E Jesus está dizendo, eu e o Pai somos um. E Ele está dizendo a respeito para as ovelhas. Está certo? Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu a conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha bem. Por quê? Porque a partir desse momento, que Jesus passa a ser o nosso modelo, e nós passamos a viver como Ele vive, nós passamos a ter essa vida de santidade, e essa vida de santidade vai te levar a João 6,38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Bom, Jesus desceu do céu, vem com a natureza santa, para fazer a vontade do Pai. Agora, meu irmão, a partir desse momento agora, quando nós chegarmos a recebermos a Cristo, nós vamos receber essa natureza, e já não vamos fazer mais a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos resgatou do mundo. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Colossenses 2, 9. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se em Cristo habitava no corpo físico dele toda a divindade, agora preste atenção, quando eu e você aceitamos a Cristo, a divindade, a natureza divina vem para dentro de nós. Olha o que está no versículo 10. E estáis perfeito em Jesus, que é a cabeça de todo principado e potestade. Ou seja, eu preciso estar em Cristo. E aí começa a acontecer algo, irmãos, que eu quero que você entenda. A divindade de Jesus era algo tão expressivo, que era reconhecida. Volta para João 8,46. Volta para João 8,46. Jesus vai fazer uma pergunta muito interessante. João 8,46. Ele está ali discutindo com os fariseus, saduceus,
E aí chega um momento que Jesus até mesmo chamou eles de filho do diabo. E aí depois Jesus chama eles filhos do diabo e que eles gostam de pecar igual o diabo, Jesus também diz algo para eles: quem dentre vós aqui me convence de pecar? E se vos digo a verdade, por que não credes? Observe bem que Jesus andava em um nível de santidade que ele chegou a desafiar eles. Ele falou: vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou filho do carpinteiro José, que sou filho ali de Maria, tenho meus irmãos aí, estão aí, vocês estão até falando o nome deles, vocês sabem de onde que eu vim. E aí, me convença de pecado. Vocês conhecem a minha capivara, vocês conhecem a minha vida. E Jesus disse: quem pode aqui me convencer de pecado? Irmão, essa vida de santidade de Jesus. Sabe o que o apóstolo Pedro disse? Quando Jesus interrogou ele, ele disse: e vocês, quem dizem que eu sou? A Bíblia diz que depois de 3 anos andando com Jesus, Pedro diz o seguinte, Mateus 16:16. Olha o que Pedro diz. E Simão Pedro respondendo diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você sabe o que Pedro está dizendo? Tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és aquele que é sagrado, tu és aquele que é santo, tu és aquele que é o separado, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus vivo. Espera aí, guarda isso daí, guarda isso daí. E não era somente os homens e os discípulos, mas veja bem o que os demônios confessavam. Lucas, vem para Lucas 4. A vida de santidade de Jesus era tão expressiva, tão clara, que em Lucas 4, versículo 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E admiravam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha espírito de um demônio imundo. Exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a nos destruir? Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus ordenava: cala-te e sai deles. Agora observe bem que essa natureza era reconhecida. E aqui eu quero só dar um salto aqui e lembrar vocês de que essa vida, irmãos, de santidade, ela é tão colocada à nossa disposição, que você se lembra do apóstolo Paulo também, que um dia, os próprios demônios, e Paulo não estava ausente, mas no corpo de um homem que estava possesso, se reuniram alguns filhos do sacerdote e queriam expulsar os demônios, e expulsavam dizendo que no nome do Deus de Paulo que saísse. E os demônios disseram: espera aí, tem um negócio errado aqui. Nós conhecemos a Jesus e bem sabemos quem é Paulo, mas vocês... E aí vocês lembram o que aconteceu? Que aqueles homens, 7 homens, foram envergonhados, apanharam, e segundo o texto, ficaram no estado, algum deles até mesmo nu. Irmãos, a santidade é algo que no mundo espiritual ela é reconhecida. E como diz a palavra de Deus, sede sóbrio e resistir ao diabo. A sua luta não é contra a carne nem contra o sangue. A tua luta não é contra a carne e o sangue. A palavra de Deus diz isso claramente. Por isso que o nível que eu e você deve viver deve ser um nível de santidade, onde opera a natureza de Deus. E você deve se lembrar de uma coisa, que Jesus, Ele preservou essa vida até a sua morte. Escute bem, até a sua morte. Quando você vai para Mateus capítulo 27, até mesmo a esposa do governador Pilatos, essa mulher, ela diz algo para o seu marido Pilatos. Mateus capítulo 27, no versículo 19. Olha o que essa mulher diz. E estando ele, Pilatos, assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo, só é justo quem é santo.
porque num sonho muito sofri por causa dele. Irmãos, a Bíblia diz claramente que Deus levantará pessoas ao teu favor. A santidade, irmãos, ela deve ser preservada, e Jesus ia preservando até a sua morte. Atos capítulo 3, versículo 14 e 15. Atos 3, 14 e 15. A Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homicida no lugar dele, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Vós negaste o santo e justo. A Bíblia diz que quem morreu, irmãos, em meu e em seu lugar, é aquele que em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, esse é aquele que morreu em nosso lugar. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por vós, deixando-nos os exemplos para que sigais as suas pisadas. Olha bem, Cristo deixou o exemplo para que nós sigamos a sua pisada. Versículo 22, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Nessa manhã, eu e você somos confrontados a seguir as pisadas de Cristo. Você sabe o que é seguir as pisadas de Cristo? A própria Bíblia responde para mim e para você. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Meu Deus. Seguir as pisadas de Cristo é você se tornar imitador de Deus, como filhos amados. Agora, pastor, aqui está dizendo como filhos. Agora preste atenção, irmãos. Como se tornar filho de Deus? Essa tem sido a minha preocupação, ao ponto de que, quando eu olho para essas crianças, a Emanuela, o Isaac, a Gabi, eles precisam entender como ser essa nova criatura, esse novo de Deus, essa nova natureza que entra dentro de nós, chamada santidade. Quando essa natureza é colocada dentro de nós, 2 Coríntios 5,17, que diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas eu tenho que estar em Cristo para receber essa nova natureza. E essas crianças precisam dominar esse assunto, precisam ensinar. Espera aí, nós temos que estar em Cristo. Irmãos, se você está em Efésios 5, versículo 2, e andai em amor como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta de sacrifício a Deus, em cheiro suave. E aí ele vai começar a dizer o que jamais deve existir dentro de um ser humano que aceitou a Cristo, que é o imitador de Deus. Eu não quero entrar nesse assunto, mas, meus irmãos, santidade, sabe o que é santidade? É você andar puro, é você andar em um outro nível, é você expressar a natureza de Deus,
É você chegar e as pessoas verem que você é luz nesse mundo. Porque quando eu vou para Cristo, nós vamos para Cristo, nossos pecados são perdoados. Hoje mesmo nós trazemos à nossa memória que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz, João capítulo 1, versículo 11, que quando você e eu recebemos a mensagem do Evangelho, João 1,11, que ele veio, Jesus, para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam a Cristo, foi-lhe dado poder de serem feitos filhos de Deus. Veja bem, entenda versículo 12, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus, quando? Quando se aceitou a Jesus. Quando você e eu nos entregamos a Cristo por livre e espontânea vontade. E a Bíblia diz que quando eu me entreguei ao Senhor, foi-me dado esse poder de ser feito filho de Deus. E aí, aqui em Efésios capítulo 4, versículo 23, a Bíblia diz que vai acontecer algo. Nós vamos ser renovados no espírito da nossa mente. Versículo 24, e vos revestir do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça, e aí está a palavra santidade. Receber a Cristo é isso, é renovar a nossa mente, é tirar tudo aquilo, aquele lixo, aquela podridão, aquela contaminação, que foi injetado dentro de você, que foi injetado dentro de mim, dentro de nós. E vai haver uma limpeza na nossa mente, uma renovação. E nós seremos revestidos do novo homem, que é criado em verdadeira justiça, pela morte de Cristo. Ali está a justiça. É por isso que eu disse para você que isso daqui não é um ritual, Santa Ceia. Por isso que a gente não vem na Santa Ceia quando a gente quer. A Santa Ceia é um culto de adoração, porque ali Jesus Cristo pagou o preço para que eu e você nascesse de novo. Você precisa entender isso. A Bíblia diz que ele disse, eu tenho que morrer, porque senão você não nasce de novo. Você não é uma nova criatura, você não vai poder estar em mim. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Me perdoa pela euforia, mas, irmãos, Gálatas capítulo 6, versículo 15. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas ser uma nova criatura. O que interessa nessa manhã se você é ou não é uma nova criatura. Colossenses, capítulo 3, versículo 9. Colossenses, capítulo 3, versículo 9. Não mintais uns aos outros, pois que já despedistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Irmãos, veja bem, quando eu nasço de novo, quando eu recebo um novo nascimento, quando eu sou essa nova criatura, a minha imagem é a imagem de Deus. Por quê? Porque quando Deus criou Adão, criou a sua imagem e semelhança. Adão perdeu a imagem e semelhança, mas eu e você nessa manhã, se nós levarmos a nossa carne à cruz, nós nasceremos de novo e seremos novamente a imagem e semelhança de Deus. Eu e você refletiremos a glória de Deus. Agora tem uma coisa, se preocupe com isso. João 3,3. Se preocupe com isso. Se preocupe com essa natureza dentro de você. João 3,3. Não se distraia. Não se distraia. Olha o que Jesus disse para Nicodemos, um homem que andava na elite, um homem que andava com a alta sociedade, um homem acostumado com o glamour dessa vida. E Jesus respondeu e disse-lhe:
Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer do alto, do alto, ele está dizendo da natureza divina que vem do alto. Esse aqui, nascer de novo, significa nascer do alto, do novo. Não pode nem ver. Ele não está dizendo de entrar, não. Ele não está dizendo de ser participante, nem ver. Por isso que Jesus disse que o mundo está em trevas. Presta atenção, olha aqui para mim. Jesus afirmou que o mundo está em trevas. Não enxerga um palmo na frente dos seus olhos. Você se lembra? Para que tenha oportunidade de ver, mas não enxergue. Tenha oportunidade de ouvir, mas não entenda. Jesus fala isso. Irmão, quando eu e você realmente descobrimos o que aconteceu naquele dia em que você aceitou Jesus e naquele dia em que você se batizou, Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. O batismo nas águas, é por isso que não pode batizar criança, irmão. Porque naquele dia, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós, olha, andemos em novidade de vida. Essa novidade de vida é uma vida de santidade, porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado. Veja bem, o fato de eu aceitar Jesus, eu estou crucificando o meu velho homem. Eu não preciso passar pelo que Jesus passou na cruz, fisicamente, mas espiritualmente sim. Eu preciso levar isso a sério. Para que o corpo do pecado seja desfeito. Para que não servimos mais ao pecado. Se eu não sirvo mais ao pecado, eu estou servindo a quem? A Deus. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que tendo sido Cristo crucificado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre Ele, aleluia. Porque quanto ao ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, quanto viver, vive para Deus. Eu e você vivemos para Deus. E já não morremos mais. Pastor, que isso é? João 5:24. E lá na verdade vos digo, que aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Vivemos eternamente. Podemos parar aqui fisicamente, morrermos fisicamente, mas irmãos, não temos mais nenhuma condenação. E eu quero que você entenda nesta manhã. E agora nós vamos cear. Quero convidar os diáconos a estarem aqui. Sabe por quê? Porque hoje Deus está dizendo para você: viva em santidade. E quero trazer à tua memória mais uma vez João capítulo 12, versículo 24. João 12, 24. Por que a Santa Ceia é tão importante para os cristãos? Por que a Santa Ceia não é um ritual, é uma adoração? João 12, 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Eu vou tomar a Santa Ceia, porque eu sou fruto da morte e ressurreição de Jesus. A igreja vai celebrar a Santa Ceia, porque você é fruto da morte e ressurreição do Senhor. Amém, meus queridos. Vá para 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. 1 Coríntios 11, versículo 26.
Porque todas as vezes que comermos este pão e bebermos esse cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele... Por isso que a Santa Ceia, ela é para o corpo de Cristo. Ela é para você, para mim. Ela é para nós. Aqueles que nasceram de novo, nasceram do alto. Recebemos a Cristo. Agora nós temos que viver nesse nível de santidade. Nós poderíamos cantar cânticos aqui como aquele: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Recebemos uma nova natureza. Vamos preservar isso até a morte. E vida de santidade é uma vida de separação das coisas do mundo. É de ser puro. É de sermos realmente a expressão exata do amor de Deus. Você não vai ser perfeito sendo santo. Pode servir. Você não vai ser perfeito. Mas as pessoas vão olhar para você e vão ver que Deus trabalha com a imperfeição. Mas Deus só trabalha aonde Ele pode aperfeiçoar aquilo que é imperfeito, através da vida de santidade. Quando nós olhamos para essas crianças, nós temos facilidade de perdoá-los. Podem ir. Nós temos facilidade para amá-los. Assim é a santidade dentro de nós. Ela atrai os olhos de Deus. E Deus te ama. Você que é batizado nas águas, segure o pão e o cálice. Estando cego por E nesta manhã, Cristo me resgatou. Quando tua graça me tocou, do medo me livrou. Quão preciosa é pra mim a graça do Senhor. aleluia. Liberta eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Aleluia. Misericórdia e perdão, eterno amor, redenção. Quero que nessa manhã você ainda reflita sobre ela. Se você puder, sente só um minutinho. A pastora vai soltar um vídeo que eu acredito que é muito interessante para você meditar nessa hora. Estando diante de um momento da história da humanidade, onde tudo se tornou liberal. O liberalismo está aí reinando. Mas vamos dar uma olhada, irmãos. Vamos ser alertados mais uma vez. Eu sei que você já assistiu esse vídeo, mas eu quero trazer à tua memória novamente. Nós estamos vivendo a terceira geração de evangélicos no Brasil. A primeira geração foi a dos nossos pais. Sabe como era a geração dos nossos pais? Quem é mais velho vai lembrar. Tudo para eles era Deus. Eles eram exageradamente crentes. Espiritualizavam tudo. A esposa ficou grávida, culto. Nasceu o menino, culto. Vem a festinha de 1 ano da menininha, culto de ação de graça. Festa de 15 anos da menina, culto. Conseguiu um emprego, testemunho. Comprou um carro, pastor vai ungir. Era tudo Deus. Tudo era Deus, era um exagero. Tudo para vocês era Deus, 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 Deus. Meu pai dizia, crente não pode jogar bola, porque a bola é a cabeça de Satanás. Eu falava por isso, cara. Pai não deixava. Televisão que você comprou, colocou no quarto. Lembra ou não lembra?
Não, crente. Eu sou do tempo que o pastor fazia uma carta de ofício, mandava para a escola para a gente não praticar esporte. Tudo para vocês era Deus. Ei, Psyu, vocês não tinham WhatsApp, vocês não tinham internet, vocês não tinham Facebook, Twitter, vocês não tinham Instagram. Não, vocês tinham o quê? Deus, só Deus. De manhã Deus, à tarde Deus, à noite Deus. Vocês não enjoavam de Deus, não. Tudo era Deus. Aí veio a segunda geração, a nossa. A primeira geração, tudo era Deus. A segunda geração, Deus é tudo. Mas a gente acopla algumas coisas. Vai ter a festa de 15 anos da minha filha. Claro que o pastor vai dar uma palavra, mas vai ter uma musiquinha do mundo para agradar meus parentes, né? A gente vai fazer um churrasquinho em casa, claro, os irmãos da igreja estão convidados, mas embaixo, na parte de baixo da geladeira, tem umas 4, 5 escolzinhas que é para meu cunhado. Então você ia para as festas, churrasquinho de crente, e no churrasquinho de crente, tocava. Eram sem ovelhas, quero que valorize. E daqui a pouco, e nessa loucura junto. Calma, porque veio a terceira geração, a última geração de crentes brasileiros. A primeira, tudo era Deus. A segunda, Deus e mais alguma coisa. Aí veio a nossa. Não precisamos de Deus. Para que o pastor dá uma palavra no aniversário da minha filha? Que mico. Para que cerimônia religiosa? Para quê? Que besteira é essa de consagrar carro? Para quê? Aí sabe o que Deus fez? Com muita educação ele diz: valeu, se virem aí sem mim. É por isso que há muitos anos não sai uma notícia no jornal de nossas igrejas: em tal lugar um paralítico abandonou a cadeira e se levantou. Por isso que não sai mais notícias no final de nossos congressos: 145 batizados no Espírito Santo. Sabe por quê? Porque nós dizemos: Deus, não precisamos de ti. Deus disse: valeu, faz o culto aí sem mim, canta o que vocês quiserem, cante no estilo que vocês quiserem, faça o que agrada a vocês. Valeu, não precisam de mim, sou muito educado, desculpa. Isso é a maior verdade. A igreja hoje, ela chegou onde chegou. Ela tem ar-condicionado, ela tem forro acústico, ela tem poltronas, ela tem salas com ar-condicionado, porque lá atrás irmãos viveram para Deus, tudo era Deus. Jesus disse: eu e o Pai somos um, eu não tenho como me desligar dele. Hoje nós estamos colhendo, irmãos, mas lá na Inglaterra, na Holanda e em outros países, onde você lê o livro Os Heróis da Fé, e eles estavam incendiados, hoje os templos estão vazios. O cristianismo está morrendo. Quero nesta manhã te convidar a voltar o seu coração para tudo é Deus. Tudo é Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, pensamento, alma, corpo. Meditarás de dia e de noite na palavra do Senhor. Você pode se colocar de pé. Escute bem. Em todo o tempo, há 2 discípulos de Jesus que estão indo para Emaús, entristecidos, saíram de Jerusalém. E como eu disse por você, em todo o tempo. E de repente eles estão entristecidos, abatidos, e Jesus se aproxima deles. Mas eles estão tão distraídos que não percebem que é Jesus que está do lado e caminha com eles o tempo todo.
Jesus está caminhando com você o tempo todo. Cuidado. E muito cuidado ainda não é cuidado. Porque Deus te amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que você creia e não pereça, mas tenha a vida eterna. É agora. Viver agora. Aceitando a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Senhor da sua vida. A nova natureza acontece agora. Espírito Santo, em nome de Jesus, se nesse momento, Senhor, algum membro do corpo de Cristo que morreu espiritualmente, ressuscita, Senhor. Quero lhe pedir que restaure a minha vida, Senhor, de santidade, me dando uma vida de crescimento em santidade, a tua igreja. Senhor, nós sabemos que o Senhor tomou todos os nossos pecados e iniquidades e levou sobre o seu corpo. Por isso que hoje nós comemos desse pão que representa, nos traz à memória o teu corpo, Senhor. Por isso, Senhor, que nós sabemos que o seu corpo foi ali totalmente moído por causa dos nossos pecados, para que nós tenhamos não, Senhor, a maldição do pecado, mas a bênção da santidade, a bênção da pureza, a bênção da vida do Senhor dentro de nós. O Senhor levou a minha vida de pecado, e o Senhor me traz agora essa vida de santidade. Eis aqui o meu corpo que é partido por vós, diz o Senhor. Tomai e comei, coma, meu irmão, em nome de Jesus. Semelhantemente, Jesus toma o cálice e diz: esse é o sangue da nova aliança, com a qual eu comprarei homens de todas as nações, línguas e povos. Jesus me comprou com o seu precioso sangue. Igreja, Jesus te criou, te gerou com a morte dele. Por isso a natureza dele está em ti, aleluia. Em nome de Jesus Cristo, amado Espírito Santo, agora gere esta vida de santidade dentro de cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, e em nome do Senhor Jesus. Esse é o meu cálice. Meu irmão, aí está o seu cálice. Tome e beba em nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, se você pode, dobre seu joelho. Senhor, quão maravilhoso e quão glorioso é a tua vida dentro de nós. Maravilhosa graça